ponto de vista jamais consiste somente de ideias. Ele consiste também de percepções, de sentimentos, de símbolos, de valores, de evocações, etc, etc. Hoje eu queria explicar aqui um dos pontos essenciais do método filosófico, que é frequentemente negligenciado, que é o problema da compreensão dos pontos de vista, compreensão das ideias alheias. Se vocês lerem com atenção os diálogos de Platão, vocês vão reparar que Sócrates sempre procura raciocinar desde o ponto de vista daquelas pessoas com quem ele está falando. Ele absorve o que elas estão dizendo e continua raciocinando na mesma linha delas. E, evidentemente, só se recusa a continuar nessa mesma linha quando chega a contradições ou impossibilidades. Isso quer dizer que ele não rejeita o que eles estão dizendo, ele não rejeita as opiniões deles, ao contrário, ele tenta raciocinar como se fosse eles. Isso quer dizer que existe no fundo de toda a possibilidade, vamos dizer, de compreensão, de diálogo filosófico, existe o fenômeno da amizade, da compreensão e da simpatia. Sem isto, nada é possível. Hein? Claro que esta amizade e simpatia terão certos limites e não deverão jamais induzir você a um indiferentismo perante as ideias, neutralizar ou equalizar todas as ideias em função do fato de que os adversários são seus amigos. Não é bem assim. Mas a dificuldade aí é que, para compreender uma ideia, não basta apenas você absorver o sentido literal, o sentido verbal do que está sendo dito, e não basta sequer você ter a representação mental dos objetos. É preciso realmente você se colocar do ponto de vista da pessoa. E o ponto de vista jamais consiste somente de ideias. Ele consiste também de percepções, de sentimentos, de símbolos, de valores, de evocações, etc, etc. De modo que nós somos colocados quase que numa situação, por assim dizer, stanislavskiana. Eu já me referi, aulas atrás, ao método do grande ator e diretor teatral russo Konstantin Stanislavski, que achava que o problema principal do ator era tentar colocar-se do ponto de vista do personagem, mas para isso ele precisaria não somente repetir as palavras, mas precisaria reproduzir a constelação de representações mentais e de emoções que, teoricamente, estariam se desenrolando na alma do personagem. E, para isso, ele recorria a um método que ele chamava memória afetiva. Quer dizer, por estranha que sejam a você as emoções, as reações de um determinado personagem, deve haver na sua memória afetiva alguma coisa que seja ao menos vagamente parecido com aquilo. Então você pode articular internamente essas suas recordações de modo a reproduzir uma constelação de sentimentos que seja aproximadamente a mesma do personagem em questão. Não é isso? Então, por que nós não conseguimos fazer isto? Bom, qual é a dificuldade de fazer isso? Existe um famoso koan no budismo. Koan é um enigma, é uma fórmula enigmática em que dois fulanos veem uma bandeira tremulando ao vento e um deles diz que o ar está agitando a bandeira e o outro diz que é a bandeira que está agitando o ar. E eles ficam discutindo, né, até que chega o mestre deles e eles perguntam: é o ar que está agitando a bandeira ou a bandeira que está agitando o ar? E o mestre responde: não, é a sua mente que está agitando uma coisa e a outra. Esse koan pode ser entendido em dois sentidos. O primeiro é do subjetivismo vulgar, ou seja, que nada disso está se passando e tudo é apenas uma representação mental na cabeça dos dialogantes. Mas esse, evidentemente, é apenas um sentido, como é que se diz, mecânico, automático, boboca. Né?
existe uma segunda camada de significado, em que o mestre está dizendo é que, conforme a perspectiva mental em que você se colocar, uma coisa parecerá verdade ou a outra parecerá verdade. E como isso depende precisamente da perspectiva em que você se coloca, então as duas coisas têm o seu lado de veracidade, ou seja, o ar agita a bandeira, mas é claro que a bandeira, quando ela se move, ela também agita o ar. Nós poderíamos, vamos dizer, investigar a coisa mais profundamente e chegar até a conclusão de que o fator ativo é o ar, né, que a bandeira também agita o ar, mas apenas em reação, em resposta a um movimento que foi imprimido nela pelo ar. Tá certo? Então, o movimento se compõe de uma ação e de uma reação. Tá certo? Assim como se você está serrando um pedaço de madeira, existe uma ação que o serrote imprime à madeira, mas também existe uma ação que a madeira imprime ao serrote, quer dizer, a madeira resiste ao serrote. Então, ela não é puramente passiva, ela também tem um lado, por assim dizer, ativo. Tá certo? Então, vamos dizer que a primeira dessas interpretações, que é a mais boboca, e que é aquela que ocorre às pessoas quase que imediatamente hoje em dia, nós podemos chamar de subjetivista. Quer dizer, você reduz tudo a um problema de percepção subjetiva, algo que se passa no cérebro dos personagens. E a segunda nós vamos chamar mais de perspectivista. Quer dizer, não se trata de reduzir tudo a uma operação mental, mas de entender que os dados do mundo objetivo eles se articulam diferentemente conforme a atitude mental com que você se coloca perante eles. Isso significa, portanto, que nenhuma das duas perspectivas é completa ou verdadeira em si mesma. Somente a articulação delas é que pode levar à verdade. Um exemplo disso são aquelas famosas figuras da Gestalt, da psicologia Gestalt, do Wolfgang Köhler, em que você conforme, vamos dizer, a direção que você olhe, ou conforme, vamos dizer, o afastamento maior ou menor do foco do seu olhar, você verá uma coisa ou a outra. Por exemplo, esta famosa figura aqui. Estão vendo claramente? Está aparecendo claro? Avisem aí pelo chat. Estão vendo aí? Onde, conforme o jeito que você olha, parece que você está vendo uma taça ou dois rostos, um de frente para o outro. Tá certo? Ou esta aqui, que já não é tão clara, espero que dê para ver. Dá para enxergar? Onde você pode ver aqui o perfil de uma moça que tem o rosto aqui em cima, o seio, a barriga, ou, de outra maneira, você vê o perfil de um velhinho, que aqui tem o nariz, aqui tem o queixo, a boca. Quer dizer, a figura é a mesma, o que muda é apenas, vamos dizer, a intenção ou a direção do olhar. Não é isto? Bom, neste caso, apenas, vamos dizer, a mudança da direção é apenas uma coisa simples. Você só tem aqui duas possibilidades. Ou você olha de um jeito, ou você olha do outro. Tá certo? Porém, para você se colocar do ponto de vista de uma pessoa, tá certo? E tentar, por assim dizer, enxergar com os olhos dela, a operação é muito mais complexa, porque não basta você mudar uma direção, você não tem, vamos dizer, duas figuras já prontas entre as quais você optar, não é isso? Você vai ter, de certo modo, você vai ter que criar toda a constelação de representações e de emoções, e isto pode ser bastante difícil de fazer em certos momentos. Porém, se você não o faz, é certo que você não entende o que a pessoa está dizendo, você está entendendo apenas a expressão
verbal e formal, por assim dizer, a expressão transportável. Quer dizer, você pega uma certa frase e você entende num sentido uniforme que ela teria tal como pronunciado na boca de qualquer outra pessoa. Tá certo? Mas nós sempre temos que lembrar aquele ditado latino: duo si idem dicunt non est idem. Quer dizer, se duas pessoas dizem a mesma coisa, não é a mesma coisa. Tá certo? Então, se você não pega a coisa com a conotação, com a intenção precisa, concreta que teve naquele momento, na boca daquela pessoa, então realmente você não está entendendo. Claro, muitas vezes nós nos recusamos a fazer isso porque a primeira apresentação da ideia nos infunde uma certa repugnância, uma rejeição instintiva. Tá certo? E a partir dessa rejeição nós começamos a argumentar contra aquela ideia, mas certamente nós então o fazemos sem tê-la compreendido. Nós estamos mais preocupados em nos defender dela do que em compreendê-la. O medo de ser infectado ou influenciado por ideias adversas é evidentemente um tremendo obstáculo ao aprendizado da filosofia. Tá certo? E os diálogos socráticos nos mostram isso de uma maneira muito, muito clara, tá certo? Onde a imensa flexibilidade com que Sócrates se coloca do ponto de vista dos seus interlocutores, estando sempre disposto a concordar com eles se for possível. Tá certo? E ele, evidentemente, só parte para a discordância quando, desenvolvendo as ideias deles no sentido que eles colocaram, ele chega a obstáculos ou a contradições intoleráveis, sendo, portanto, obrigado a remanejar os dados e apresentar alguma outra hipótese. Sendo que, em muitos casos, Sócrates não apresenta hipótese alguma, ele se limita a mostrar as dificuldades inerentes às ideias que os seus interlocutores lhe apresentam.